Parte 3 da resposta divina. O juízo divino é anunciado. Antes de Abacuque perceber a gravidade da situação, Deus, que está no controle de todas as coisas, apenas aguardava o tempo oportuno para agir e mostrar a razão de sua intervenção. Tudo estava nos planos do Senhor. O profeta e todo o povo de Judá precisavam prestar mais atenção aos acontecimentos mundiais, pois o Eterno realizaria naqueles dias uma obra que eles não creriam quando lhes fosse contada. Essa obra era um novo império que Deus estava levantando no mundo. Não obstante, esse oráculo também diz respeito à vinda do Messias. Viver aqui entre nós, morrer na cruz, ressuscitar. Aí, depois ele volta para buscar sua igreja e ele ainda vai reinar durante 1000 anos sobre a terra. Então, se a gente contar isso, falar isso para alguém que vive pelo seu raciocínio lógico, ele não acredita. Como é que pode Deus descer aqui na terra? Deus viver aqui? E ele criou tudo isso, andar no meio de nós, dar sua vida por nós na cruz? Isso não existe. Então, se contar, ninguém acredita. E Deus está fazendo essa obra maravilhosa em nossos dias. E muita gente ainda não percebeu. E muita gente nem acredita nisso quando é contado para ele. Depois, tópico 2, os caldeus e a questão ética. O império dos caldeus crescia e agigantava-se sob a liderança do rei Nabucodonosor. Ele estava a caminho de Jerusalém para invadir a província de Judá. No entanto, Abacuque ficou desapontado com essa resposta. Como um povo idólatra sem ética e respeito aos direitos humanos poderia castigar o povo de Deus? Ele pergunta: por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Trataria o Senhor os filhos de Judá como os animais? Permitiria a Babilônia fazer o que desejasse com o povo? Então, quando Deus apresenta a solução para Abacuque, que ele enviaria então os babilônios como castigo, como repreensão ao povo de Judá, aí Abacuque diz: mas como? O Senhor vai usar um povo mais ímpio do que nós para nos corrigir? O Senhor quer tratar o seu povo, que é a menina dos seus olhos, o povo querido, escolhido pelo Senhor, como se fosse um animal? Então Deus vai responder adequadamente a ele, dizendo que esse povo também depois Deus exercerá o juízo sobre ele. Mas agora esse povo seria usado então para corrigi-los, para castigá-los. Agora a intenção de Deus não era matar ninguém. A intenção de Deus era corrigi-los. Os exércitos da Babilônia invadiriam, dominariam tudo, eles seriam prisioneiros da Babilônia. Não precisava ninguém morrer. Porque por isso é que está sendo dito aqui: o justo pela sua fé viverá. Então, aqueles que fossem justos ali dentre todo o povo de Israel, esse se submeteria ao governo da Babilônia, aos exércitos da Babilônia, porque acreditava que Deus estava corrigindo-os, mas que Deus depois os libertaria. E eles seriam então preservados com suas vidas. Na parte 4 nós temos aí: Deus responde pela segunda vez. Temos aí tópico 1, a espera de Abacuque. Tópico 2, a visão. Tópico 3, o justo viverá da fé. Então, tópico 1, a espera de Abacuque. Sabedor de que Deus lhe responderá, o profeta prepara-se para ser arguido por Deus. Ele se posiciona como uma sentinela, figura comumente empregada para descrever os profetas bíblicos. Sua função era ficar alerta para escutar a palavra de Deus e transmitir ao povo. Então o profeta, já acostumado a receber visão de Deus, revelação de Deus, ele sabia que quando ele perguntasse, Deus lhe responderia. Assim, todo servo de Deus, todo filho de Deus, deve acreditar também. Você pode conversar com Deus, você pode perguntar as coisas para Deus e pode receber a resposta de Deus. Nossa oração deve ser um diálogo, onde você fala e você recebe a resposta. Você pode perguntar as coisas para Deus e pode receber respostas de Deus. Você deve ser curioso com as coisas de Deus, deve sempre conversar com Deus, perguntando a Deus pelas coisas. Deve também ler a palavra de Deus e perguntando ao Espírito Santo, que é nosso professor: o que quer isso dizer? E você vai receber a resposta.
Ou ele pode falar, ou pode te dar uma visão, uma revelação, ou pode te dar um sonho, alguma coisa ele pode te dar como resposta para você entender aquilo que você deseja. Nós temos um Deus vivo que fala conosco. E o profeta Abacuque sabia que esse Deus responde. E ele então perguntava a Deus aquilo que ele tinha dúvida, que ele queria saber. E que ele achava que era correto, ele dizia. Sempre foi assim. A Bíblia diz, olha, Deus fala assim, apresente as suas razões, vamos aqui entrar num acordo, vamos conversar, apresente as suas razões, converse. Não é isso que Abraão fez quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra? Não é isso que Moisés fez quando Deus disse que ia destruir o povo? Moisés respondeu, apresentando as suas razões. Abraão também. Então é conversar com Deus. Todo servo de Deus, todo filho de Deus deve saber que você pode conversar com Deus. Apresente suas razões, converse e chegue à conclusão. Deus vai lhe dar uma resposta satisfatória. Ele é soberano, mas não quer dizer que ele é aquele tirano que você não pode falar com ele, não pode perguntar, não pode ter dúvida. Não. Você pode conversar com Deus. E Deus responde para você. Essa é a função do profeta. Ele está ali entre Deus e o povo. Ele recebe a mensagem de Deus para passar para o povo. Depois nós temos então aí tópico 2, a visão. A resposta divina veio ao profeta através de uma visão transmitida com agilidade e nitidez, dispensando a necessidade de que alguém lesse e a interpretasse. Pois se tratava então de uma mensagem que, apesar de futurística, era claríssima. A Babilônia desaparecerá da terra para sempre. No entanto, Judá, apesar do castigo, sobreviverá. O desafio era crer na mensagem. Ainda que seu cumprimento tardasse, Deus é fiel para cumprir sua palavra. Assim como naquele tempo, o mundo permanece no pecado por causa da incredulidade e por isso não crê na pregação do Evangelho. Então Deus dá a resposta a Abacuque, explica a Abacuque que o castigo vem através da Babilônia, a correção para o povo, para todo Judá ali, a correção vinha através da Babilônia, de Nabucodonosor e seus exércitos. Eles deveriam aceitar isso, porque era por um tempo determinado. Depois acabaria o cativeiro, eles voltariam, e nunca mais eles seriam idólatras, nunca mais viveriam daquele jeito. Então deveria ser assim. E essa mensagem era tão simples, tão clara, que Jeremias deveria então escrever bem grande, em letras garrafais, aí, nas tábuas, que até uma pessoa que passasse correndo ia olhar e já entender. A mensagem era simples, olha, Deus está usando a Babilônia para corrigir a todos nós que estamos vivendo em pecado. Então, se entreguem à Babilônia, recebam aí a correção de Deus, e vocês vão viver. Pronto, a mensagem só era essa. Quem acreditasse na mensagem de Deus, quem estava vivendo realmente pela fé em Deus, acreditaria e pronto, está tudo bem, não morreria, só seria corrigido, seria no máximo levado cativo para a Babilônia. Tópico 3, o justo viverá da fé. A expressão alma que se incha refere-se ao orgulho dos caldeus. O justo é aquele que crê no julgamento de Deus sobre a Babilônia. Ele sobreviverá à devastação de Judá pelo exército de Nabucodonosor. O justo pela sua fé viverá. Mas no mesmo tempo é uma mensagem de profundo significado para a fé cristã. Em o Novo Testamento, o justo é quem, proveniente de todas as nações, acolhe a mensagem do Evangelho e é justificado pela fé em Jesus. Então Babilônia estava inchada, quer dizer, orgulhosa, porque estava sendo usada por Deus para destruir as nações que não temiam a Deus. Então se achavam agora como perfeitos. Nós podemos fazer qualquer coisa, podemos invadir aí os países, tomar tudo, porque Deus está do nosso lado. Então ninguém pode resistir a nós, nós somos os tais, nós somos perfeitos. Mas Deus promete que eles serão condenados. O juízo de Deus vem também sobre eles e eles seriam totalmente destruídos. E
todo o povo ali de Judá deveria saber disso. Eles estão sendo usados para castigar vocês, corrigir vocês, mas eles vão ser destruídos depois. Acredite nisso. Deus é que está no controle de tudo. Então quem acreditou, se deu bem. Quem não acreditou, acabou perdendo a sua própria vida. Então o justo, justificado pela sua fé, foi quem acreditou e se submeteu à mensagem de Deus. Já no Novo Testamento, justo é aquele que ouviu a palavra de Deus, se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Foi justificado porque Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Então não é por merecimento, mas pela graça de Deus que nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Não é pelo nosso sacrifício, não é pelo nosso merecimento, não é porque nós fizemos alguma coisa para sermos salvos. Mas a justificação vem através de Jesus, que levou os nossos pecados sobre ele e morreu na cruz em nosso lugar. Então ele ressuscitou, está vivo. E ele justifica aqueles então que acreditam nisso, que se arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então essa é a mensagem do Evangelho. Todo aquele que recebe essa mensagem, acredita nessa mensagem, então ele é justificado, ele é salvo. Conclusão: a palavra de Deus é suficiente para corrigir o caminho tortuoso de qualquer pessoa. Apesar da resposta divina nem sempre ser o que esperamos, ela é sempre a melhor. Quem não se lembra do fato ocorrido na vida de Naamã? Isso acontece porque os caminhos e os pensamentos de Deus são infinitamente mais elevados que os nossos. Vivamos, pois, pela fé. Então, assim como Naamã veio, estava aí doente, precisava ser curado, e ele esperava uma resposta, ali do povo, diferente da que ele recebeu. Ele queria ir ao rei de Israel, ser bem recebido como autoridade da Síria, e ser ali tratado com toda a pompa e recebido ali por os maiores médicos que haviam ali e tal, e seria curado e seria ali exaltado, seria uma coisa tremenda. Mas ao contrário disso, ele recebeu uma mensagem do profeta de Deus lá no meio do mato, e que diz para ele: vai lá se banhar 7 vezes lá, mergulha 7 vezes naquela água suja ali do rio. Ele não esperava essa mensagem. Ele pensou: mas na minha terra tem rio com água limpinha, banhar na água suja dessa? Então foi dito para ele: se tivesse me exigido coisa pior do que essa, você não ia fazer para ser curado? E ele: então pronto, se submete. E ele se submeteu então à palavra de Deus que veio através do profeta, e ele foi curado. Assim também aqui, a resposta de Deus não era a esperada. A esperada era que Deus levantaria dentre o povo de Israel aqueles que eram justos, que estavam sendo ali massacrados, que estavam sendo tratados injustamente. Deus os levantaria e, como na época dos juízes, que eles clamavam a Deus, Deus levantava dentre o povo alguém que os libertasse. Então, o profeta Abacuque esperava isso. Mas Deus disse: não, eu vou usar uma nação ímpia. Eu levantei uma nação que vai trazer juízo sobre esses que estão vivendo impiamente. E quem é que vai ser livre? Quem é que vai se aceitar a correção? É aqueles que vivem pela fé, ou seja, acreditam na correção de Deus. Então, esses não morrerão. Esses vão permanecer firmes com Deus. Mas o juízo será exercido, e aqueles que vivem impiamente não aceitarão, não crerão na correção de Deus, não se submeterão aí à vontade de Deus, ao desejo de Deus, à soberania de Deus, e serão exterminados. Os caminhos de Deus, os planos de Deus são altíssimos, muito superiores àquilo que nós podemos imaginar. Deus está no controle de tudo e Ele olha lá de cima de maneira geral todas as nações e o que Ele tem que fazer para chegar ao seu objetivo, que é a salvação dos povos.